Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? É um prazer estar aqui de novo e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, amém? Que Deus possa usar a minha vida para falar ao coração de cada um, amém? Está aqui o versículo da semana, Gálatas 4,19, é um dos versículos que a gente vai estudar, né, ao longo desse estudo aqui que estamos fazendo, amém? Que Deus então possa usar a minha vida, falar ao seu coração e ensinar-nos, né, algumas coisas nessa IBD dos Homens do dia 23 de agosto de 2020. Vamos começar então com uma boa oração, aproveitar também orar pelas ofertas, pedir a bênção de Deus nessa área financeira, amém? Como sem oferta, coloque as tuas mãos diante de Deus, peça a bênção, né, financeira dele para a sua vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai, pelo privilégio, a oportunidade, a bênção, ó Deus, de compartilhar a tua palavra, ó Deus, ó Papai, nesta IBD, Deus. Que o Senhor possa usar a minha vida, possa, Deus, ó Papai, me usar como um canal de bênçãos, que o Senhor possa ensinar, ó Deus, ó Papai, aqueles que estarão vendo, assistindo esta aula. Que, ó Deus, eu não quero, ó Deus, ó Papai, Senhor, agradar a homens ou me parecer mais entendido, mais espiritual, mais santo, ó Deus. Pelo contrário, eu sou pecador como cada um que vai assistir este vídeo, ó Deus, ó Papai. Mas peço a Deus que o Senhor use a minha vida, que eu de alguma maneira agrade ao teu coração, ó Deus, ó Papai, sendo um vaso, sendo, ó Deus, um canal, ó Deus, ó Papai, para que o Senhor opere através da minha vida, Pai. Aproveito e oro, ó Deus, também pelas ofertas, consagro a Ti a oferta que o Senhor colocou no meu coração, que depois vou estar, ó Deus, levando, ó Deus, a Tua casa. Senhor, que o Senhor possa também abençoar cada mão levantada, cada um, ó Deus, ó Papai, que com uma simples oração, mas com a sua fé, ó Deus, ó Papai, Senhor, e a atitude de erguer a sua mão diante do Senhor, está, ó Deus, entregando agora a sua vida, Senhor, as suas finanças, a sua provisão, ó Deus, a sua dispensa, está colocando diante do Senhor, Pai. Eu oro, ó Deus, ó Papai, pedindo a Ti, Deus, abençoa-nos, ó Pai, que a Tua bondade, fidelidade, provisão jamais se aparte de nossas vidas. Abençoe também o anjo da igreja, nossos pastores, ó Deus, ó Papai, para que, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre a vida de cada um deles, ó Deus, sua família, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então. Eu chamei essa aula de o caráter de Cristo em nós. A palavra que nós vamos ler está lá em Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A gente vai estudar um pouquinho alguns trechos dessa palavra. Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Como primeira parte, eu coloquei aqui, é sempre bom termos claro isso, né? O fruto do Espírito, ele é um só. Não são vários, não são 9 frutos, mas um só. De maneira então que quando temos o Espírito Santo em nós, temos que então buscar manifestar todas essas características em nossas vidas. Não dá para a gente escolher um ou outro, aquilo que a gente acha mais especial, mais legal, melhor. Não, não. Tendo o Espírito Santo, na medida, né, nas oportunidades, essas características elas vão estar ali disponíveis para que a gente permita a manifestação delas nas nossas vidas. O fruto, então, ele é do Espírito. Né? E tendo o Espírito, é trabalho nosso, é função nossa permitir que ele se manifeste em nós e essas características também fluirão em nós e através de nós desta maneira. Amém? Cristo é a chave de tudo, né? Então, os que são de Cristo. Eu quero lembrar aqui, né? Quero que cada um agora, no momento que a gente esteja falando aqui, lembre do dia que aceitou Jesus. Naquele momento, tomamos uma posição espiritual.
mas uma posição foi um primeiro passo, uma posição para aquele momento. Né? Para que eu permaneça sendo de Cristo, eu preciso tomar esta mesma posição todos os dias. Cada oportunidade, em cada recusa, né, das coisas que não agradam a Deus, a cada renúncia que eu digo, eu renuncio às coisas da minha carne para as coisas de Deus. Em cada momento eu tenho que tomar esta decisão. Né? Somente dizendo sim para Cristo, sim para a palavra de Deus, sim para a obediência, aí sim podemos dizer que seguimos sendo de Cristo. Eu não tá aqui nesse estudo, mas me lembrei agora de um versículo: aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Perseverar significa insistir, ou seja, eu preciso permanecer insistindo para que então eu possa dizer que eu continuo sendo de Cristo. Então, os que são de Cristo, né, desta maneira, eu insistindo em Cristo, eu vou conseguir crucificar a minha carne. É por causa desta insistência em Cristo que é possível então que o Espírito Santo se manifeste em nós com seu fruto e suas características sobrenaturais. Então é importante, né, eu entender isso. Cristo é a chave. Eu preciso permanecer em Cristo para que então a minha carne ela esteja mais fraca. Lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o meu espírito, ele está pronto. Ele está pronto, preparado para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. A questão é que a minha carne também está aqui. E quando eu dou vazão mais para a minha carne, então o meu espírito, né, as coisas espirituais, elas ficam mais fracas. Então, e vice-versa. Então eu preciso vigiar e orar. A parte do vigiar são as nossas escolhas. Fala da obediência, as minhas escolhas para as coisas de Deus. Então, os que são de Cristo têm que escolher as coisas de Cristo. Amém? Se vivemos, andemos também. Né? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, é importante que a gente, né, não dá para viver em espírito se não andarmos também pelo espírito. Não dá para dizer que somos de Deus se não tivermos atitudes cristãs. Então, né, não é possível sustentar por muito tempo uma vida cristã sem base, sem atitudes. Né? Então, me recordo de outro versículo aqui: os sinais seguirão os que creem. Então, se eu creio, se eu sou de Jesus, se eu digo, né, que sou crente, é necessário haver sinais, né, através da minha vida. Amém? Então, lá na igreja, né, por exemplo, no culto de ceia, lotado, coisa linda, a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente vê o quê? Um monte de crente. Né? A parte exterior que a gente olha, estamos vendo todo mundo ali é crente, é de Deus, mas Deus ele conhece o nosso coração. Então, assim, nós precisamos viver e andar em espírito. Lá em Tiago 2:17-18, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, uma pessoa para dizer que é cristã tem que ter obras, não é? As obras têm que estar visíveis. Para aquele que realmente vive em espírito, as atitudes e obras do espírito serão visíveis. Daí o viver e andar, o viver e manifestar, eu coloquei aqui. Não tem como, né, dizer que é se não tiver nenhuma característica do Espírito de Deus aparente na sua e na minha vida. Quando damos vazão a Deus e ao seu Espírito, o fruto do Espírito e suas características se manifestam por consequência. Acaba sendo natural, digamos assim, nas nossas vidas. E como é difícil para um pecador, assim como eu, andar nesse caminho. Né? Como é importante que entender que o fruto do Espírito é do Espírito. Então, assim, eu como pecador, eu tenho que entender que eu preciso buscar estas coisas. Né? O fruto não pertence a mim.
E também eu não posso entender que são talentos ou habilidades que eu possa desenvolver sozinho. Ah, se eu fizer um treinamento, eu vou aprender a ter paz, a ser amoroso, a... Não, os treinamentos, essa condição não é humana. Né? Eu posso até me esforçar para externalizar características, coloquei aqui, de uma boa pessoa, simpática, carismática, carinhosa, amorosa, alegre, bem-humorada, paciente, bondosa. Né? Posso aqui me parecer extremamente santo. Nossa, eu conheço tudo de Deus, sou fervoroso na hora de falar de um versículo ou outro. Eu até posso, né, me esforçar para fazer estas coisas, mas elas não terão base espiritual. Elas não, né, será um esforço humano e será então, portanto, um esforço vão. Né? Não, estas coisas, estas características são do espírito. Uma hora eu não vou conseguir sustentar esse esforço humano e vou falhar. Então a carne ela não pode agradar a Deus. Né? Tem um texto aqui à parte, né, de 1 Coríntios 13 que fala, né, um texto muito bonito. Aqui eu quero enaltecer a questão que o fruto do Espírito, suas características, pertence ao Espírito e é Ele quem se manifesta em nós. Né? Uma hora a simpatia atrai, o carisma dá vazão à arrogância e sentimento de superioridade, o carinho pode se tornar mesquinho, o mau humor chega, a paciência acaba, a bondade começa a escolher a quem alcançar. Né? De repente eu quero ajudar aqueles que são os meus queridinhos. Os versículos se mostram ineficientes na vida do que os recita. É onde eu estava falando que se não houver obras na minha vida, não vou conseguir sustentar que sou de Deus muito tempo. A questão é, estas coisas que eu coloquei aqui é justamente para contradizer se eu posso até treinar, fazer uma série de treinamentos e me esforçar para ter uma série de características, mas uma hora essas características elas vão falhar. Né? Lá o texto de 1 Coríntios 13, né, fala do amor. Não vou ler todo aqui para que quero enaltecer apenas alguns trechos que eu até coloquei em negrito. Mas o amor, então, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas quando vier o que é perfeito, e aí eu também coloquei em negrito maior, mas o maior destes é o amor, né? De todas as características é o amor. E a gente entende, né? E temos aprendido que Deus é amor. Então, né, o amor nunca falha. Deus nunca falha. Eu não vou conseguir sustentar na minha própria carne, pelo meu próprio esforço, características, tentando imitar o Espírito. Certamente, na minha condição humana pecadora, eu vou falhar. Então é necessário entender que, para que eu manifeste o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, eu preciso me esforçar e buscar o Espírito Santo de Deus. Eu preciso me posicionar em Deus. Não tem como eu imitar as coisas do Espírito. Eu vou falhar, né? Eu vou falhar. Já Deus, né? Em Deus, Ele nunca falha. Amém? Altos e baixos, né? Coloquei aqui é igual a vida natural. A gente vai entender, né? Como coloquei aqui algo sobre mim. Ah, como eu preciso do Espírito Santo, né? Como eu preciso da misericórdia de Deus, porque eu vivo muitos altos e baixos, né? Como eu preciso da paciência de Deus, né? Quando no domingo, num culto, estou voando, né? Achando que, né, parece que estou sendo arrebatado. Como é gostosa a presença de Deus, como é gostoso louvar no aprisco, como é gostoso ter lá um tempo com Deus. Aí na segunda-feira me deparo com obstáculos, com desafios,
e acabo me vendo já fazendo escolhas duvidosas, fraquejando, oscilando. Essa é muitas vezes a vida, a minha vida, a vida de muitos crentes. E de fato vivemos nesses altos e baixos, né, que eu coloquei até aqui. Mas isso não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que a gente viva oscilando, viva titubeando, alternando, né? Isso aí é o que? É a luta entre a carne e o espírito. Mas a vontade de Deus é que nós tenhamos uma maturidade espiritual maior. Então, por conta da nossa maturidade espiritual, que muitas vezes ela não está apurada, ela não está ali numa posição adequada em que a gente passa por esses altos e baixos. Mas a vontade de Deus é que vivamos, né, pelo Espírito Santo. Vivamos numa maturidade, numa comunhão, numa unção com Deus diferenciada. Uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Deus não tem tanto problema em nos usar mesmo com nossas fraquezas, né? Com as nossas limitações. Isso está lá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Coloquei esse versículo para que a gente entenda que, assim, quando eu digo a maturidade, a gente não vai deixar de ser pecador, a gente não vai deixar de ser fraco, né? Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? A essência, ela está sempre em Deus. Deus, ele é a fonte, né? Justamente porque a essência não vem de nós, mas sim de Deus. Então, a gente sempre nós sempre seremos fracos, porque a essência não está em nós. Assim como o fruto do Espírito é do Espírito, o poder também vem de Deus, né? O fruto é do Espírito e a essência é de Deus, o poder vem de Deus. Então, em nós, né, quando eu digo a maturidade, podemos ter sim uma vida regrada com Deus, não vamos deixar de ser pecadores, mas ainda assim podemos alcançar uma boa maturidade espiritual em Deus. Lá em João 15,5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para ter o fruto do Espírito manifestado em nós, é necessário estarmos ligados à videira verdadeira, né? Ligado a Cristo, ligado a Deus. Então, sem Jesus, nada podemos fazer. E com Jesus, nada podemos fazer também sem o Espírito Santo em nós. Então, não é porque, olha, eu estou em todos os cultos, sou diácono, sou professor da IBD, estou lá nos cultos, oro, e na minha vida eu não dou vazão ao Espírito Santo. Na minha vida, digamos assim, fora da igreja, eu não dou vazão ao Espírito Santo, sim à carne, ou eu bloqueio a ação do Espírito Santo na minha vida. Então, mesmo sendo de Jesus, se eu bloquear essa ação do Espírito Santo, eu também nada vou poder fazer. O Espírito Santo, ele é, né, a parte de Deus que Deus deixou para nós aqui nesta terra. Então eu preciso aprender a lidar, a dar vazão ao Espírito Santo. Amém? Não é porque então eu sou um crente de 20, 30, 40 anos em Jesus que eu já estou, então, né, eu já tenho garantido a manifestação do Espírito Santo na minha vida. Pelo contrário, eu preciso buscar dar essa vazão, aprender a permitir o Espírito Santo agir na minha vida. Eu preciso desenvolver e aprofundar o meu relacionamento com a fonte, aprofundar o meu relacionamento com Deus e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta baseado no relacionamento que nós temos com Ele e com Deus. Não é porque um dia aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida que eu já tenho tudo que eu preciso em Deus. Pelo contrário, eu preciso buscar. A busca é fruto de um relacionamento, amém? Encontrar, alcançar o Espírito Santo, a manifestação dele na minha vida é fruto de um relacionamento
com Deus. Aprendemos numa destas aulas, eu até estava relendo um estudo que eu dei, acredito eu, há 3 semanas atrás, e que o pastor ele ensinou que orar é buscar a Deus para fazer aquilo que Ele quer. Ou seja, Deus quer algo, e quando eu oro eu me comprometo com aquilo que Deus quer fazer. E para fazermos aquilo que Deus quer fazer, não há nada em nós que sirva para alcançar tais propósitos. É importante a gente saber que Deus ele não quer nos usar na carne. Nada que eu tenho do Jaci serve para Deus. Eu sou apenas o vaso. Deus ele quer usar a essência que Ele vai derramar, que Ele vai colocar em mim. E Deus ele quer te usar com a essência que Ele colocar na sua vida. Né? Então nós na condição humana, natural, mortal, pecador, como pecadores, não temos utilidade para Deus. É importante a gente saber disso. E por isso, quando realmente estamos vivendo uma vida de relacionamento com Deus, Ele precisa usar o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo em nós. Então, quanto mais melhor o meu relacionamento com Deus, mais vazão eu vou dar para que Deus ele me use. E o Espírito Santo, com o seu fruto, as características do seu fruto vão ter vazão através da minha vida. Amém? E por isso temos manifestado em nós as características do fruto do Espírito, baseado então no meu relacionamento com Deus. Não há como realizar os planos de Deus manifestando as características humanas, naturais, mortais, pecaminosas. As características naturais do Jaci não interessam para Deus. Eu não vou conseguir realizar os planos de Deus com estas características. Deus ele quer me usar colocando a essência dele, o Espírito Santo, que é dele, né? O fruto do Espírito Santo na minha vida. Então, eu preciso entender essa diferença. O pastor Hilton enfatizou nessa aula aqui no culto passado, né, que os crentes muitas vezes querem receber de Deus determinada característica do fruto do Espírito nos momentos de dificuldades. De repente eu estou precisando lá, acontece uma situação que me leva a explodir. Não, eu preciso de domínio próprio. Ou eu preciso ficar em paz. Né? Vem uma tribulação, não, eu estou tranquilo, estou em paz. Não, eu não consigo escolher, né, as características diante das necessidades. Né? Eu não posso, por exemplo, escolher a que mais me agrada naquele momento, ou que eu acho que preciso naquele momento, baseado nisso. Eu quero isso agora. Não. As coisas não funcionam assim. Né? O pastor ele reforçou que Deus ele dá o Espírito. Né? Deus dá o Espírito Santo. Eu tenho já o Espírito, que ele é o dono do fruto. Ou seja, eu já tenho dentro de mim o dono do fruto. E basta o quê? Eu permitir que ele manifeste as características do fruto na minha vida. Né? O pastor reforçou que Deus não dá ou distribui as características de maneira sob demanda. Eu quero paz agora, vê uma paz aí para mim, por favor. Como se estivesse pedindo um pastel de carne. Não, agora eu quero paciência, estou precisando disso agora, me dá um pouquinho de paciência. Não, mas só um pouquinho, uma dose pequena. Não, Deus não distribui desta maneira. Ele dá, na verdade, tudo. O Espírito Santo inteiro está em nós e disponível para nós. O fruto, então, ele é do Espírito, não nosso, e de maneira que manifestar cada característica dependerá de nos lembrarmos da palavra de Deus. Não, como que então eu faço para ter manifesto as características do fruto na minha vida? Através da minha fé, através da palavra de Deus, quando eu lembrar, olha, Deus, o que Jesus faria? Não, Jesus faria desta maneira. Então, eu tenho o Espírito Santo, eu vou pela fé, eu vou agir da mesma maneira. Então, é assim que eu permito o Espírito Santo, né, agir na minha vida. Amém? Vamos lá.
Se o momento pedir paz, nos lembremos da palavra de Deus de que Jesus é a nossa paz, e sabendo que temos o Espírito Santo fazendo morada em nosso coração, teremos a nossa fé reforçada pela palavra de Deus e pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então está aqui uma dissertação de como eu entendi, né, e como o pastor enfatizava no culto, como funciona essa manifestação do Espírito em nossas vidas. Lá em João 14, 27, a parte A, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então Jesus é a nossa paz. Então quando eu preciso de paz, eu preciso agir como Jesus. Eu já tenho Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, eu já tenho então o dono do fruto na minha vida. Eu então, por conhecer a palavra de Deus, este versículo em específico, no exemplo que eu estou dando aqui, eu vou lá e ajo da maneira, pela fé, ajo da maneira como a palavra de Deus ensina. E devemos buscar o mesmo comportamento para qualquer situação que pedir uma resposta ligada às características do fruto do Espírito. Aqui eu dei um exemplo de paz, mas eu posso ter a chance de manifestar o amor, eu posso ter a chance de manifestar a alegria, de manifestar domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade. Então, a cada oportunidade que eu puder manifestar estas coisas, eu posso dar vazão, buscando pela palavra de Deus como eu devo agir, através do Espírito Santo. Amém? E por isso que precisamos dar maior vazão ao Espírito em nossas vidas. Caso contrário, as nossas respostas perante as situações serão instintivas pela carne. Então, é interessante, mas aquele instinto, o nosso instinto natural, quando alguém pisar no teu pé, o quê? Pisar no dele também. Alguém explodir com você, você explode junto. Alguém te xingar, você revida. Alguém te dá uma bofetada, o nosso instinto carnal não é da outra face. Pelo contrário, estas coisas da carne são. O instinto da carne é revidar. Então, quando eu dou vazão ao Espírito Santo, eu vou o quê? Pela palavra de Deus, eu vou buscar o quê? Não agir pelo instinto, agir pela, pensar, refletir, avaliar, né? E isso vai conforme a comunhão que eu tenho com Deus e com o Espírito Santo. Desta maneira, aí sim a nossa vida passa a não ser pela carne, mas sim pelo Espírito. Amém? Espero que não esteja tão confuso. Inclinações para a carne e espírito, lá em Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito. Então é necessário, a gente faz parte das escolhas, A inclinação para as coisas do espírito reforça a comunhão com Deus e escolhas espirituais. Em Romanos 8,8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne, então, atrapalha a nossa comunhão com Deus e o Espírito Santo. Então, é importante a gente entender isso, Poxa, como que eu vou ter a manifestação do Espírito Santo, do fruto, com a manifestação das características do fruto do Espírito na minha vida? Conforme a minha comunhão com Deus, e eu vou ter maior ou menor facilidade das características se manifestarem na minha vida. Amém? Portanto, as 9 virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, só serão geradas na vida do crente se este permitir. Então, eu preciso permitir. Eu recebo o Espírito e o fruto que é dele entra dentro de mim com o próprio Espírito Santo dentro. Um exemplo aqui é como chupar uma laranja. Eu não chupo a vitamina C, eu chupo a laranja. Mas a vitamina C entra dentro de mim junto com a laranja. Então não tem como eu ter o fruto do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Não tem como eu ter as virtudes, as características do fruto do Espírito. Eu preciso ter o Espírito Santo dentro de mim e permitir que ele realize uma obra de transformação na minha vida. Então, dar vazão ao Espírito Santo é permitir que ele trabalhe na minha vida. Amém?
O pastor Hildo ainda reforçou que o trabalho do Espírito Santo é substituir as minhas características pelas características de Cristo. Então não não, como um passe de mágica, vai sumir o meu jeito e vai aparecer o jeito de Jesus, o jeito do Espírito Santo. Não, não. A obra é do Espírito para substituir. Isso é um trabalhar, né? Não é um passe de mágica, é um trabalho do Espírito Santo. E eu também tenho que permitir isso. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, portanto, só vou ter manifestado na minha vida as características e virtudes do fruto do Espírito se eu permitir que Cristo seja formado em mim. Estas outras características aqui já são da carne, já são muitas vezes enraizadas nas nossas vidas. Né? Então eu preciso permitir que elas sejam substituídas pelas características do Espírito Santo, do fruto do Espírito. E eu tenho que permitir que Cristo seja formado em mim. Né? Lá nos slides atrás, né? Cristo é o segredo, a fonte de tudo. Então eu preciso permitir que Cristo seja formado na minha vida. Amém? Eu estou olhando aqui o relógio aqui. Então isso é um processo. O caráter de Cristo formado em nós, ele é um processo. Às vezes vou acertar, às vezes vou errar, às vezes vou escolher certo, às vezes vou escolher errado. Mas, de novo, né, essa oscilação não é a vontade de Deus. Né? Pela vontade de Deus, Ele quer que eu permita que o Espírito Santo forme o caráter de Cristo na minha vida. E desta maneira serei guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E uma vez guiado, eu não vou oscilar tanto. Né? E sendo guiado pelo Espírito, não vou mais vacilar, alternar, oscilar, titubear. Eu viverei uma vida estável em Deus, uma vida, né, mais estável. Então eu preciso permitir esse trabalho do Espírito Santo na minha vida. Lá em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós devemos então aprender pela palavra de Deus, né, como eu tenho que deixar o Espírito Santo substituir na minha vida aquilo que ele precisa mudar, substituir, e eu também preciso permitir que ele forme Cristo na minha vida. Esse é o meu trabalho. Desta maneira, então, eu não vou precisar me preocupar tanto com comportamento e resposta, pois uma vez que eu seja guiado pelo Espírito Santo, essas atitudes de Cristo, essas atitudes como de filho de Deus estarão visíveis na minha vida, elas serão quase que naturais. Uma vez que o Espírito Santo substituir, elas fluirão. Lá em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu preciso permitir essa transformação, essa mudança, essa substituição na minha vida, para que então as características de filho de Deus, de pequeno Cristo, né, ela flua através da minha vida. Amém? Chegamos ao fim aqui. Era isso que Deus, foi isso que Deus falou ao meu coração. Né? Antes de terminar a aula, fica ainda o desafio do mês de agosto, né, para convidar, né, alguém para participar da IBD. Permita você ser usado por Deus para abençoar uma pessoa, né? Não com a minha aula, mas enfim, com aquilo que Deus tem para acrescentar na vida dela. Amém? E também deixo aqui o convite, achei bastante interessante. O pastor sempre frisa que nunca a igreja se reuniu tanto, e deixo aqui esse convite aqui de todos os dias a família Prisco está reunida nas lives. Então, com exceção do domingo, que nós estamos além da live, né, a igreja está se reunindo localmente já.
fica aqui o convite para que a gente se conecte. E através das lives, Deus vai estar ensinando cada vez mais e a gente aprendendo o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo vai crescendo também em nossas vidas. Amém? Então chegamos ao fim, eu queria fazer uma oração para encerrar, pedir para que Deus ele trabalhe esta palavra no seu coração, trabalhe esta palavra no meu coração. Eu confesso aqui que eu preciso muito permitir essa ação do Espírito Santo de substituição na minha vida. Eu preciso alcançar uma maturidade melhor, maior em Deus. É um trabalho, esse trabalho eu vejo muito essa necessidade, melhor dizendo, eu enxergo muito na minha vida e eu espero que Deus ele trabalhe no meu coração, no seu coração, essa palavra que aprendemos agora. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, encerrar, pedir a bênção de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Deus. Obrigado a Deus por mais este estudo, pelo privilégio de compartilharmos a palavra Tua, Deus, a Papai, a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ainda, ó Deus, ó Papai, no encerramento desta aula, manter, ó Deus, um pouco daquilo que, ó Deus, ó Papai, absorvemos, ó Deus, neste estudo, que o Senhor possa trabalhar isso em nossas vidas, Deus. Como eu preciso ser transformado, como eu preciso, ó Deus, ó Papai, melhorar, ó Deus, ó Papai, Senhor, a minha comunhão contigo, com o Teu Espírito Santo, como eu preciso dar vazão ao Teu Espírito, ó Deus, para que Ele se manifeste através da minha vida, Pai. Eu vejo isso todos os dias, Deus, ó Papai, escolhas certas, escolhas ruins, escolhas, ó Deus, ó Papai, duvidosas muitas vezes, ó Deus, ó Papai, coisas que eu deveria fazer mais, ó Deus, ó Papai, e não tenho conseguido, Deus. Que o Senhor possa trabalhar na minha vida e na vida de cada um que está assistindo esta aula, Deus. A Tua palavra, Deus, nos ensina que o Senhor começou uma boa obra, o Senhor é fiel para completá-la, que nós não venhamos a atrapalhar a ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nossas vidas, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Amém.